Engana-se quem pensa que os 700 mil reais por mês gastos pelo Corinthians para hospedar Memphis Depay em uma das coberturas mais luxuosas do mundo são o único gasto extravagante do clube para com o atacante holandês. Descobri que o Timão desembolsa cerca de 300 mil reais por mês com a equipe de seguranças que acompanha o Memphis Depay e também seu assessor. O pior vem agora, o pessoal do Corinthians está bastante irritado com os gastos do último mês. Foram muitas horas extras noturnas. Você sabe que toda vez que você contrata alguém para trabalhar à noite, você vai gastar mais dinheiro. E não se sabe ao certo o porquê de tanto gasto extra com noites do Memphis Depay no último mês. Esses 300 mil reais mensais se tornaram ainda maiores no mês que passou, causando e aumentando a irritação da nova diretoria para com o Memphis Depay. Tenho contado para vocês que se depender de Osmar Stabile e dos seus diretores, não se discute, nem se cogita a possibilidade de renovação do contrato do atacante holandês. Ele, na teoria, fica até junho do ano que vem. Na prática, pode haver até uma negociação em janeiro, caso apareça uma boa proposta para negociá-lo. Memphis Depay tem um custo mensal de 6 milhões ao Corinthians. Esse valor inclui salários, direitos de imagem, luvas e todos esses pormenores, como por exemplo hotel, hospedagem, tem uma cozinheira particular para ele. O Memphis, só para você entender, mora numa cobertura de um hotel chamado Rosewood. Essa cobertura tem mais de 1.000 metros quadrados e só o Memphis Depay e um cachorro moram por lá. Só para completar, Memphis Depay irritou ainda mais dirigentes e torcedores do Corinthians quando flagrado no banco de reservas assistindo a Corinthians e Santos. O Corinthians perdia para o Santos por 1-0 e o Memphis estava dando gargalhadas no banco de reservas. Atacante que foi titular na última partida da Holanda, nas eliminatórias para a Copa, vitória folgada contra a Finlândia, reserva no Corinthians, entrou apenas aos 22 minutos do segundo tempo. A verdade é que a comissão técnica do Corinthians ficou morrendo de medo de dar mais minutos para ele e eventualmente o Memphis se machucar, o que poderia repercutir mal novamente. Da última vez que foi servir a seleção holandesa numa data FIFA e voltou jogando contra o Atlético Paranaense, o Memphis acabou se machucando e demonstrou muita chateação com o Dorival Júnior por tê-lo escalado. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e todos esses custos extraordinários? Dá para o Timão manter alguém que custa 6 milhões de reais por mês? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já queimou 50 milhões de reais adiantados junto à Nike. Vale a lembrança de que o Corinthians assinou recentemente a prorrogação do contrato com a fornecedora de material esportivo. O novo vínculo só se encerra em 2035 e a Nike decidiu adiantar 50 milhões de reais. Pois bem, a grana foi totalmente utilizada, com premiações de atletas no valor de 12 milhões de reais, com direitos de imagem atrasados e até com fundo de garantia em atraso. Sim, o Corinthians tinha pendências com o fundo de garantia de seus atletas, o que prevalece, o que equivale a crime. Porque se você recolhe o dinheiro do atleta na hora do pagamento para o fundo de garantia e não repassa para o pagamento, isso equivale a um crime. Só para registrar também que o Corinthians ficou de pagar a Memphis Depay pelos 11 milhões de reais em bônus atrelados a gols e jogos. Esse pagamento vai ser feito em 6 parcelas mensais de 1 milhão de reais. Em fevereiro, o Corinthians paga mais 5 milhões de reais à vista. Todas as informações sobre o dinheiro da Nike foram divulgadas pelo jornalista Samir Carvalho. O que você pensa sobre o atual momento do Corinthians, que já tem quase 120 milhões de reais em condenações na FIFA? São 2 transfer bans aplicados por conta de decisões da Corte Arbitral do Esporte. Lado financeiro alvinegro vai muito mal. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo. E olha que essa custou bastante dinheiro ao Timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo? Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que
como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ausentes por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas, dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais, uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro e sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. Hora de falar sobre o Corinthians. E o ex-presidente do Timão, André Sanches, pode ter de devolver mais de 1 milhão de reais ao clube. O Ministério Público divulgou na manhã dessa quarta-feira que André Sanches usou cerca de 480 mil reais de um cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. Com juros, correção e multa por danos morais, o valor pode ultrapassar 1 milhão e 100 mil reais. Notícia super importante que foi acompanhada de uma outra bomba. O Ministério Público denunciou o André Sanches por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Ele e Roberto Gavioli, que era seu diretor financeiro na época e seguia no Corinthians até amanhã dessa quarta-feira, foram incluídos nessa denúncia. O Andrés solicitou, logo depois, seu afastamento temporário do Conselho Deliberativo. Ele espera até a conclusão das investigações sobre o uso do cartão corporativo para se decidir de maneira definitiva sobre a sua permanência ou não no Conselho Deliberativo do Timão. E você, se surpreende com a informação? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora de notícia exclusiva, queria contar para vocês que José Martínez, volante venezuelano do Corinthians, já está em território brasileiro. Ele desembarcou por volta da 1 da manhã dessa quarta-feira em São Paulo, depois de uma semana sem aparecer nos treinos. Só para lembrar que os jogadores do Corinthians na semana passada tiveram 3 dias de folga e se reapresentaram na quarta-feira. A partir daí, Martínez começou a faltar. Ele não apareceu nos treinos de quarta, quinta, sexta, domingo, segunda e terça-feira. O staff do Martínez assegura que os dirigentes do Corinthians foram comunicados dos problemas na quarta e depois na sexta-feira. E o que aconteceu? Queria contar para vocês em detalhes. O Martínez foi casado e teve um filho. Esse filho, inclusive, nasceu nos Estados Unidos, mas depois que eles se casaram, aí o Martínez se acertou com o Corinthians, a família até esteve um pouquinho em São Paulo, mas o Martínez se separou da esposa e a esposa e o filho voltaram para a Venezuela. Pois bem, o Martínez se reconectou com a esposa, eles voltaram a estar juntos. E durante a data FIFA, o Martínez foi até a Venezuela para resolver o visto da esposa e do filho, para que eles pudessem se mudar de volta a São Paulo. O Martínez alega que houve um problema com o visto do filho. Na teoria, era uma questão para ser resolvida em 2 dias, na prática, levou praticamente uma semana. Diante disso, e para não deixar o filho e a esposa sozinhos lá na Venezuela, o Martínez quis acompanhar toda essa trajetória e desembarcou à 1 da manhã dessa quarta-feira em São Paulo. Vai se reapresentar ao elenco para pedir desculpas ao técnico Dorival Júnior, aos outros jogadores e à diretoria. Contei para vocês que a decisão, a intenção do presidente do Corinthians é de multar o Martínez, a maior multa dos últimos tempos lá no Timão. O Osmar Stabile entende que houve uma enorme falta de respeito com o clube diante de uma semana de ausência. E a tendência é que ele perca pelo menos 25% dos seus salários por conta dessas ausências. Conforme forem surgindo novidades, vou atualizando vocês sobre o tema, beleza? O que há de verdade na história é de que Memphis Depay pode ter seu contrato prorrogado no Corinthians. Pessoal da ESPN trouxe essa informação ao longo da segunda-feira e eu corri para conversar com pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile. Tem algum fundo de verdade nessa história? O que eu ouvi é que o Fabinho Soldado é o único que defende a permanência do Memphis Depay após junho do ano que vem, quando se encerra o atual contrato. Todos os representantes da diretoria e o próprio presidente Osmar Stabile nunca cogitaram a possibilidade de oferecer um novo contrato ao Memphis, até porque a avaliação interna é de que é inviável para qualquer clube brasileiro, especialmente para o Corinthians, investir 6 milhões de reais por mês com um jogador. O
Corinthians gasta toda essa grana com salários, direitos de imagem, luvas, hospedagens, além de uma série de outras benfeitorias. É bem verdade que parte desse dinheiro, R$ 1,5 milhão por mês, é pago pelo Esportes da Sorte. Ainda assim, o Corinthians entende que não há o menor cabimento em seguir investindo tanto dinheiro. Nicola, mas não daria para o Corinthians oferecer uma redução salarial para o Memphis Depay? Essa ideia não foi discutida nem debatida entre dirigentes do Timão. Nesse momento, o Corinthians está muito mais preocupado em entender se o Memphis fica até o fim do contrato ou não. E estou para dizer para você que se pintar uma proposta boa para o Memphis e para o Corinthians, o Timão vai topar cedê-lo no fim dessa temporada, a 6 meses do fim do contrato. Corinthians que não tem conseguido pagar todas as dívidas que tem com o atleta, recentemente se acumularam R$ 17 milhões entre bônus e luvas que estão sendo parcelados até fevereiro do ano que vem. O grande problema é que o Memphis não se interessou pelas propostas que apareceram, ele foi sondado pelo futebol turco e também futebol mexicano. Só para arrematar, dentro da diretoria do Corinthians, além do entendimento de que o custo-benefício é ruim, tem muita gente que entende que o Memphis usa o Corinthians para se preparar para a seleção holandesa, até por isso os números bem melhores enquanto ele veste a camisa da seleção holandesa do que com a camisa alvinegra. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.